Olá, bem-vindos ao 15. A nossa entrevistada de hoje é a Isabela. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, Camila. Você é desconhecida, mas nem tão desconhecida assim, né? A gente ficou sabendo que você participou do Caldeirão do Hulk, no Lata Velha. Como que foi essa experiência? Conta pra gente. A minha experiência no Caldeirão do Hulk foi muito bacana, assim. Na verdade, o meu pai, eu sou de Pedro Leopoldo, e o meu pai, ele tem um jornal local em Pedro Leopoldo. E aí, mais ou menos um mês antes de acontecer o Lata Velha na minha cidade, eles fizeram, o pessoal da Globo fez uma reunião em Pedro Leopoldo, no hotel que coincidentemente é ao lado do escritório do meu pai. Fizeram essa reunião para fazer uma pré-seleção e resolver umas questões mais burocráticas, assim, onde que seria o local que eles iriam filmar, qual dia, como seria. E aí, depois dessa primeira reunião, eles avisaram os meios de comunicação locais a data e como que seria essa seleção. E aí, na hora que eles falaram que teria o Lata Velha em Pedro Leopoldo, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o meu avô, porque ele é um senhorzinho de 98 anos, agora ele tá com 98. Na época do programa ele tinha 96. E ele ainda dirigia, e ele tem a história de amor que eles procuram no programa. Eu acho que a história dele é sensacional, sabe? Que caberia muito bem. E aí veio a ideia de tentar escrevê-lo. Só que o problema dele, pela idade, ele é muito sistemático. E ele é, assim, super difícil de convencer de fazer qualquer coisa. E aí tava nessa dúvida, assim, se ele aceitaria ou não. No dia da primeira seleção em Pedro Leopoldo, eu busquei ele em casa. Já foi a primeira vitória, assim, porque ele não questionou nada, ele aceitou, tava super feliz no dia. E aí teve essa primeira seleção, que foi na rua mesmo. Eles selecionaram os 100 primeiros carros que estavam parados em frente ao local que eles avisaram que aconteceria a seleção. E dos 100 carros, a produção passou ouvindo a história de cada dono, né? A história do dono com o carro. E aí, desses 100, eles selecionaram 10. Os 10 fizeram uma prova dentro de um centro esportivo em Pedro Leopoldo. E desses 10, eles selecionaram 2 para concorrer, para fazer uma prova já no palco do Caldeirão. E aí selecionaram o carro do meu avô e de uma outra pessoa em Pedro Leopoldo. E aí foram essas 2 histórias selecionadas. E aí a gente foi pro Rio, ficamos lá 15 dias, tanto eu e as minhas primas quanto o Beto. Uhum. E lá que eles contaram o que a gente teria que fazer, qual seria o desafio. E aí ficamos 15 dias treinando todos os dias para apresentação. E aí foi muito legal, porque a gente teve essa experiência, ia pro Projac todos os dias para ensaiar. E aí no dia da apresentação eles mandaram 2 ônibus pro Pedro Leopoldo pra pegar a torcida, as famílias e tal. E aí a competição final foi no palco do Caldeirão. E assim, foi ótimo, porque a gente venceu e eles reformaram o carro do meu avô. E ficou assim, do jeitinho que ele imaginava, sabe? Do jeitinho que ele queria. E foi a melhor parte foi porque ele não se sentiu numa competição, na verdade. Ele se sentiu homenageado, ele até fala isso no final do vídeo. Ele agradece o Luciano Huck e fala, obrigada por essa homenagem, eu nunca recebi uma homenagem assim na vida. Então foi uma coisa que marcou a vida dele, sabe? Bem bacana. E a gente ficou sabendo também que você já desfilou no Carnaval do Rio também. Como que foi essa experiência para você? Além não só de desfilar, mas os bastidores mesmo do Carnaval, porque muita gente só vê aquilo da TV, assim.
Foi outra experiência muito bacana. Acho que tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu desfilei. A oportunidade surgiu porque um dos amigos do meu pai, ele sempre ganha, assim, convites e tal. E aí, nesse ano, ele convidou meu pai e eu fui junto com ele. Foi até o ano que os barracões no Rio de escola de samba pegaram fogo. E aí, a gente desfilou pela Portela. Foi, assim, muito emocionante porque a Portela foi uma das escolas atingidas pelo fogo. Então, eles tiveram praticamente, acho que 2 semanas, não sei, para refazer todo o material, carro alegórico, fantasia. E assim, o desfile foi maravilhoso. Na verdade, eles dão fantasia pra gente antes, ensinam o samba enredo. E aí as pessoas vão pra rua, que perto do sambódromo, onde fica a concentração. E aí fica a fila na ordem das escolas de samba que desfilam. E você tem que chegar com bastante antecedência, mais ou menos umas 5 horas. Você já vai toda vestida, com todos os apetrechos. E aí fica esperando. E assim, no momento do desfile mesmo, é uma emoção tremenda, porque o foco todo tá ali na escola que tá desfilando. E você vê várias pessoas famosas no camarote. E as torcidas das escolas de samba, que são muito fortes no Rio. Todo mundo cantando mesmo, defendendo a escola. Então foi uma experiência muito bacana também. Uhum. E agora falar um pouco dos seus desafios. Há um tempo atrás você teve algum problema de saúde, foi complicado e tal. Queria que você contasse um pouco pra gente como que foi, o que aconteceu. Assim. Eu com 15 anos, eu tive um tumor na cabeça, perto na região do cerebelo. E assim, eu tinha acabado quando eu formei no ensino médio, no ensino fundamental, desculpa, eu resolvi fazer ensino médio em Belo Horizonte. E aí fiz uma prova de seleção, fui aprovada no Colégio Loyola aqui, mudei pra cá. E no primeiro mês que eu estava morando aqui, eu, na casa de uma amiga, cujo o pai é médico, comecei a passar mal, ter enjoo matinal e muita dor de cabeça. E aí o pai dela suspeitou. Ele ligou pro meu pai e falou: tem alguma coisa errada, acho que a Isabela deveria fazer um check-up, porque esses sintomas que ela tá tendo não é normal. Eu acho que você deveria levá-la num neurologista. E aí fui no neurologista que ele indicou, fiz todos os exames e descobri esse tumor, teria que operar, que era região complicada, que talvez teria algumas sequelas. Mas nessa época, eu acho que foi mais tranquilo pra mim porque eu já tive esse tumor 2 vezes. Há 2 anos atrás ele voltou. E da primeira vez foi mais tranquilo porque eu era mais nova, então eu acho que os meus pais tentaram me blindar um pouco, sabe? Eles só me contaram mesmo da minha situação 2 dias antes de operar. Eu tava fazendo vários exames, você tá fazendo exame de check-up pra ver se tem algum problema, mas eles já sabiam e só me deixaram ciente do que estava acontecendo há poucos dias de operar. Então pra mim foi meio que no susto, assim, há 2 dias de operar eles me falaram o que estava acontecendo, eu fui e fiz a operação, que foi até mais tranquilo do que a segunda, e a recuperação também foi mais rápida. Eles tiraram o tumor para fazer biópsia, e aí fizeram a biópsia, viram que o tumor era benigno, então graças a Deus eu não tive que fazer mais nenhum tratamento complementar. Óbvio, a cirurgia é muito complicada, numa região delicada, mas eu não tive nenhuma sequela, e aí foi só a recuperação pós-cirúrgica mesmo, que é um pouquinho
pouquinho chata, um pouquinho lenta. Eu tive um pouco de paralisia facial, mas foi uma coisa simples de resolver. E depois assim, de um mês de operada, eu já voltei a todas as minhas atividades normais, voltei para a escola. Então não foi tão traumática como da segunda vez. Dessa segunda vez foi há 2 anos atrás. Eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio que eu tinha feito na Austrália. E aí, voltando, eu fui fazer os meus exames de rotina e o médico me falou que eu teria que reoperar, que o tumor tinha voltado. Dessa segunda vez foi mais complicado porque eu estava num processo de mudança. Antes de ir para a Austrália, eu estava fazendo faculdade aqui em Belo Horizonte. Fui para a Austrália, tranquei minha faculdade. E aí no momento que eu voltei, a minha vida tinha mudado completamente, porque eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio. E aí eu resolvi voltar para a casa dos meus pais. Eu já não queria mais morar sozinha em Belo Horizonte há um tempo. E aí, com essa notícia que eu teria que passar por essa cirurgia, que seria uma cirurgia complicada e tudo, eu tive uma conversa com meus pais e falei que eu não queria ficar aqui sozinha, ainda mais sabendo dessa situação, que eu voltaria para casa deles. Então, além de toda essa pressão por causa da cirurgia, essa expectativa ruim, ainda teve toda essa mudança. Eu transferi minha faculdade para lá e voltei para casa dos meus pais, que eu já não morava com eles há quase 5 anos. Essa segunda cirurgia ela foi mais complicada porque desde o início, quando os médicos viram os meus exames, eles suspeitaram que o tumor não seria benigno dessa vez, que provavelmente ele seria maligno e que eu teria que fazer algum tratamento tipo quimioterapia ou radioterapia. E aí esse foi o choque maior. E essa cirurgia também, ela teve uma duração maior, ela teve um preparo maior do que a primeira. Eu tive que fazer vários exames e demorou mais tempo por causa de alguns equipamentos que os médicos pediram. Então, desde quando eu descobri até quando eu operei, foram mais ou menos 6 meses. E a cirurgia foi bem mais complicada mesmo. Eu tive fístula. A fístula é um buraquinho que dá geralmente em regiões que já foram operadas. Eles fecham com ponto, né? E aí fica um buraquinho na cicatriz. Geralmente por uma região que já foi cortada anteriormente, que tem difícil cicatrização. E aconteceu isso comigo, e como eu estava no CTI, porque é um procedimento normal ir para o CTI depois de uma cirurgia, principalmente neurológica, eu peguei meningite no CTI, então fiquei muito tempo no hospital, 1 mês e meio quase. Recebi a alta da minha cirurgia neurológica, mas tive que ficar internada por causa da infecção. E aí eu operei no dia 23 de novembro. E aí, perto do Natal, a minha mãe conversou com os médicos e falou: olha, será que teria possibilidade de passarmos o Natal em casa? Porque passar o Natal no hospital, né, é uma situação péssima. E aí os médicos me liberaram, mas com todo o aparato do hospital. Meu quarto virou um quarto de hospital praticamente. Eu tinha uma enfermeira comigo, porque a medicação que eu tomava era muito forte. E ela tinha os horários certos e era só intravenosa, então eu tinha que ter essa enfermeira comigo o tempo inteiro. Mas a notícia boa era que o tumor que era esperado ser maligno, era benigno, graças a Deus. Então, assim, hoje em dia eu faço controle para acompanhar, porque como a região é muito sensível, o risco de sequela é muito grande, o tumor não pode ser retirado por completo, mas então eu faço
não é um tratamento, eu faço esse acompanhamento de controle a cada 6 meses, só para acompanhar se ele tá crescendo ou não. Mas assim, já tenho 2 anos de operada e graças a Deus tá tudo normal, levo minha vida normal, viajo, faço faculdade, então minha vida é completamente normal. E agora, depois dessa experiência toda de superação, desses desafios da sua vida, você faz faculdade, você falou que gosta de viajar, como que é agora a sua vida hoje, assim? Então, eu faço faculdade de Direito, eu tô formando esse ano, mas eu não sei ainda se eu vou seguir com a profissão. Porque, como eu te falei, há 2 anos atrás, eu fiz um intercâmbio para a Austrália, fiquei 6 meses. O motivo do meu intercâmbio foi estudar inglês e eu apaixonei com a Austrália, assim, sou completamente apaixonada com o país, com a cultura e com o povo. Então, desde quando eu voltei de lá, que eu tenho falado com a minha família e sempre exponho meu desejo de mudar para lá. Então, eu acho que esse vai ser o primeiro plano, assim, assim que eu formar, eu tenho a intenção de ir para lá para ficar pelo menos 1 ano, 2 anos. Inicialmente num emprego formal mesmo, num emprego mais simples. E depois eu vou tentar fazer alguma prova em uma faculdade de lá para tentar validar o meu diploma de Direito. E aí, talvez, trabalhar com Direito lá na Austrália. Esse é o meu projeto, assim. E eu sou professora de inglês também aqui. Isso é muito bom porque eu tô sempre praticando para não perder o que eu já aprendi. Então, é isso. Isabela, obrigada por ter vindo aqui hoje. Foi muito bom ter você aqui no 15. E sucesso para você na sua vida, nos seus planos e nas suas viagens. Obrigada. E obrigada a vocês que assistiram aí de casa. Daqui a 15 dias tem mais. Até lá. Se você gostou do vídeo, curta o link aqui embaixo, se inscreva no canal e siga nas redes sociais.